iniciamos hoje uma nova secção nestas nossas sessões dedicada à história da arqueologia. Em princípio serão 3 ou talvez mesmo 4 sessões, as duas primeiras sobre história da arqueologia em geral, esta das origens do século XVIII e a próxima sobre os séculos XIX e XX, e depois uma ou duas outras sobre história da arqueologia em Portugal, tratando sempre, evidentemente, os assuntos muito pela rama, diria assim, e com impossibilidade evidente de citações de grandes textos, de leitura de grandes textos, como cumprir a fazer se estivéssemos num ambiente mais desenvolvido de ensino universitário. Talvez seja de recomeçar aqui por apresentar o último diapositivo da sessão anterior, e que não foi comentado na altura, apenas apresentado. E que era este, não é? 3 frases de 3 arqueólogos conhecidos, de diferentes gerações, diferentes épocas, diferentes formações. O primeiro deles, Sir Mortimer Wheeler, de que falaremos muito adiante nestas sessões, na perspectiva dos métodos de escavação arqueológica, um dos principais nomes da arqueologia inglesa, por alturas de Gordon Childe, mas noutra dimensão diferente da de Gordon Childe, e que dizia no seu celebérrimo e ainda muito atual no sentido de leitura proveitosa da arqueologia From the Earth, o seu manual de arqueologia prática, que a arqueologia escava não coisas, mas povos. Esta ideia é absolutamente essencial. O arqueólogo não é um antiquário, não se compraz por fazer a coleção e a limpeza e o arranjo e o embelezamento de objetos para pôr em prateleiras, mesmo quando são museus, mas o arqueólogo realmente pretende atingir as pessoas que estão por trás dos objetos. Uma segunda frase muito importante e que é especialmente importante para hoje, para a sessão de hoje, é esta de Guy Hachette, que de resto voltarei a referir adiante, que é no seu volume, no seu livro em 2 volumes sobre o universo da arqueologia, um panorama da arqueologia, diz como uma das primeiras afirmações algo que me parece essencial também termos presente. A arqueologia é um humanismo integral. De facto, para amplos tempos, períodos cronológicos da história da humanidade, é através da porta da arqueologia que nós podemos aceder. Não há outra. Todos os outros saberes são canalizados, são filtrados, diria assim, mesmo através dos métodos, das capacidades que a arqueologia tem de interrogar e de reunir documentação. E, finalmente, a arqueologia como arqueologia, como arqueologia. A arqueologia é a arqueologia, é a arqueologia, dizia David Clarke em 1968, ainda antes de Ian Hodder, que citei na última sessão. Portanto, a ideia da arqueologia como um saber original de interrogação do passado. Os livros sobre história da arqueologia são muitos, em diferentes línguas, felizmente não tanto em português, e portanto não faltará a bibliografia a quem queira dedicar-se a estas matérias. Estão aqui alguns apresentados apenas, quer em inglês, quer em francês. Outros mais recentes, que têm uma forma, alguns deles até de natureza dicionarística, porque apresentam termos e conceitos por ordem alfabética. E talvez aquele manual de arqueologia, que não é só sobre a história da arqueologia, mas sobre a arqueologia em geral, que continua hoje a ser dos mais referenciados no ensino universitário em todo o mundo, é o de Colin Humphrey e Paul Bunn, chamado Arqueologia, precisamente Archaeology. Está traduzido para várias línguas, não para português, mas existe também em castelhano, embora haja sucessivas edições que são feitas, e nem sempre a última edição é aquela que está traduzida noutras línguas que não o inglês. Portanto, comecemos pela frase que já vimos antes. A arqueologia, antes de ser uma ciência, é uma atitude. E é assim, na perspectiva que já indiquei, de que é a porta de entrada que temos para saber, para escutar o passado, é muitas vezes única, mas é o também porque, de facto, podemos falar numa atitude de arqueólogo ou de arqueologia antes de existir arqueologia. De facto, a arqueologia começa por ser, e continua a ser ainda hoje, mas na sua essência mais primordial, um gosto pelo antigo. E poderíamos citar uma sucessão muito grande de autores, desde Homero, Aristóteles, Pausanias, Vitrúvio, Plínio, o velho naturalista, que desenvolvem muito esta ideia do gosto pelo estudo do antigo, do gosto pelos vestígios materiais remanescentes do antigo, do antigamente, de cada um deles, como um tipo de inquérito, um tipo de preocupação, um tipo de estudo digno e interessante e útil.
Homero, o pai, digamos, desta ideia do gosto pelas origens, pela antiguidade, mas também o Vitrúvio e o Plínio, de que falarei mais adiante noutras circunstâncias. E depois, um segundo elemento, o gosto pelo antigo, usando a escavação como meio de prova, procurando nos arquivos da terra, procurando naquilo que com o tempo se arruinou e quiçá ficou enterrado, procurando isso como elemento de prova. E aqui é muito curioso notar, e já veremos mais a seguir, como é antiga também esta ideia, este conceito, esta ideia, antiga, documentada, provavelmente ainda é mais antiga, porque remonta mesmo à Babilónia, ao século VI a.C., com o rei Nabonidus. Dois ou três exemplos apenas daqueles vários autores citados anteriormente. Por exemplo, em Platão, estamos a falar, portanto, do século V, IV a.C., no seu Hípias Maior, é quando, pela primeira vez, a própria palavra arqueologia é utilizada e com o sentido de saber do mundo antigo, aquilo que precedia o saber da história. Falava-se em história como o saber sobre tempos antigos documentados através de textos ou de que havia relatos mesmo etnográficos, era um conceito mais etnográfico da história, mas depois era todo os tempos ainda mais antigos de que dos quais as memórias eram vagas, de que porventura não havia provas evidentes, senão um saber difuso e geral que era partilhado civilizacionalmente. E é este o sentido do saber do antigo que Platão desenvolve e onde pela primeira vez a palavra arqueologia é utilizada. Por exemplo, o Hípias Maior pode citar o célebre diálogo entre o Hípias e o Sócrates sobre os vários saberes que os lacedemónios, os espartanos, mais apreciavam. Sabendo-se da rivalidade entre Atenas e Esparta, causava espanto a Sócrates o êxito que Hípias dizia ter tido junto dos espartanos, dos lacedemónios. E Sócrates perguntava ao Hípias porque é que eles te aplaudiram tanto? Que coisas tão lhes disseste que lhes deram tanto prazer? Será sido, começa por perguntar neste tipo de diálogo socrático típico da forma de conduzir a conclusões por parte de Sócrates, começa por perguntar ao Hípias: terão sido os teus conhecimentos sobre a mais bela das ciências, a dos astros, a das vicissitudes dos corpos celestes? E o Hípias responde: de modo nenhum, eles não se interessam por isso. Então, ouviram-te falar e gostaram da geometria? Não, também não, e creio mesmo que a aritmética é coisa que para a maior parte deles é letra morta. Então Sócrates continua a perguntar: então terão sido os teus belos discursos sobre os cálculos que os devem ter encantado? Não, de modo nenhum. Então serão as tuas subtis distinções em que tu és tão exímio sobre o valor das letras, das sílabas, dos ritmos, dos modos? De que ritmos? De que modos queres tu que eles se interessem, Sócrates? Respondeu o Hípias. E o Sócrates declara-se rendido, incapaz. Então diz-me tu o que é que eles te apreciaram tanto nos teus discursos e porque é que tiveste tanto êxito? E o Hípias responde que foram as genealogias, Sócrates, as histórias dos heróis e dos homens, os relatos referentes à antiga fundação das cidades e, de uma maneira geral, tudo o que tenha a ver com e aqui está o termo, com a arqueologia. Portanto, com a antiguidade antes da história, com a arqueologia. É isso que verdadeiramente lhes interessa. E, portanto, é aqui que, pela primeira vez, o termo arqueologia é utilizado, num sentido que não é o atual, mas que, no fundo, tem alguma coisa a ver com o atual. O gosto pelo antigo é depois desenvolvido por muitos autores, aqui já dão um outro arco cronológico completamente diferente, o Pausanias e a sua célebre descrição da Grécia, onde sucessivamente vai apresentando ruínas de tempos mais antigos e a importância que essas ruínas tinham para o conhecimento desses tempos mais antigos. E regresso atrás, no tempo, à Babilónia, ao século VI a.C., a Nabonibus, precisamente, que nos apresenta este relato dizendo: eu sou Nabonibus, o rei da Babilónia, o pastor chamado por Marduk, o defensor de Esagil, Esida, portanto, enfim, uma série de títulos que se somam a seguir para dizer da sua grandeza do Nabonibus, e depois ele vangloria-se de ser ele que mandou escavar, pôr de novo à vista, limpar e restaurar os
zigurates, os túmulos e cidades e restos de templos dos seus antecessores, entre os quais o célebre Nabucodonosor, não é? Trazendo-os de novo à vista e prestando assim homenagem à sua anterior existência, mostrando que eles de facto tiveram vida, existiram e tiveram a grandeza que lhes era atribuída e da qual pouca prova já existia à face da Terra. E, portanto, esta ideia que, aliás, também o próprio Pausanias descreve, como há pouco disse, Pausanias faz o exercício de nos perguntar, depois de passado o tempo de Esparta, depois de destruídos os seus tempos, se só tivéssemos alicerces, será que conseguiríamos saber da verdadeira, dar o devido valor e saber da verdadeira grandeza que essa cidade teve na Antiguidade? Portanto, em torno da prova material enterrada, destruída, como forma de passado, esta ideia, esta atitude, diria assim, primeiro o gosto pelo passado e depois o gosto pelo passado, obtendo prova a partir dos registros da Terra, é a mais antiga, diria, maneira de conceber a arqueologia, que deve estar também presente na nossa mentalidade hoje em dia, evidentemente com outras metodologias, com outros enquadramentos. Depois vou andar muito rapidamente, não me vou deter nos períodos medievais, enfim, muito Diodoro da Sicília, por exemplo, seria aqui a referir também, com este gosto pelo conhecimento dos tempos antigos através de vestígios materiais, e outros que poderiam ser chamados sobre também o próprio conceito de primitiva humanidade, que voltarei quando falar mais na origem da arqueologia pré-histórica, e fixo-me já num outro período muito do tempo mais recente, que é a do Renascimento, e diria até aos séculos XVII, XVIII. E aqui temos outras raízes importantes para a história da arqueologia. Desde logo, a dos viajantes renascentistas, os humanistas e os diletantes e os gabinetes de curiosidades. Vejam como no século XVI e até antes, na Europa renascentista, se espalha novamente a ideia da procura dos vestígios do tempo greco-latino, através, inclusivamente, de escavações, diríamos, as escavacações, como esta que é representada numa ilustração de Caravaggio, sobre a descoberta do túmulo de Sabino Nuno Pompílios, segundo rei de Roma, de acordo com a lenda, não é? E, portanto, reparem, era de bom tom, diria quase, que alguns dos humanistas renascentistas pudessem dedicar à procura, debaixo da terra, de vestígios desses tempos antigos e depois à coleção que resultava. Um dos principais colecionadores, nesta passagem do século XV para o século XVI, foi precisamente um dos papas, o Alexandre VI, que constituiu, porventura, a maior coleção de antiguidades latinas, sobretudo, mas também gregas, neste período, no âmbito do movimento renascentista. E depois, seguindo o exemplo, muitos membros do alto clero e da nobreza faziam as suas próprias coleções de estátuas, inscrições, ou dentro de casa, ou emblazando os seus jardins, como é aqui o caso de Henrique VIII, nesta pintura que descreve o Palácio Jardim de Cési em Roma. Portanto, estamos a falar do século XVI. Daqui conduz aos gabinetes de curiosidades, de antiquários e de curiosidades, como um dos mais conhecidos, célebres ainda do final do século XVI, já a passagem para o século XVII, é o de Ferrato Imperato, que eram gabinetes que tinham tanto coisas produzidas pelo homem, as chamadas artificialia, como animais empalhados, fósseis, etc., as chamadas naturalia. Aqui um outro, já do século XVII, eles vão se organizando cada vez mais, estes gabinetes de curiosidades, e até, inclusive, o mais amplo de todos era da própria de Companhia de Jesus. Aqui temos um outro, o gabinete de Manfredo Setala, também do século XVII, meados do século XVII, e daqui desembocamos num movimento já ligando com a própria emergência do pensamento científico, das ciências, dos diletantes, como esta sociedade dos diletantes inglesa, muito conhecida, muito célebre a partir do século, finais do XVII, XVIII, e no século XVIII já havia os congressos dos antiquários, dos antiquaristas, de que esta gravura, caricatura, dá conta como o Congresso dos Melhores Antiquários de Roma. Obviamente em tom de caricatura, mas onde encontramos, de facto, os elementos do alto clero, da nobreza, etc., dentro de todos, considerando esta atividade do conhecimento do mundo antigo, das inscrições, como das estátuas, como uma ocupação digna de alta sociedade.
Podemos, na continuação desta história, falar depois no gosto enciclopédico ou na, digamos, dimensão enciclopedista deste saber. Reparem que a ideia da viagem, do procurar nas origens estas estátuas, estas inscrições, de origem ao conceito de Grand Tour, da grande volta, em que os mais ricos se poderiam abalançar procurando ir ao próprio Egito, procurando ir à própria Grécia, ou à Roma antiga, no caso de não serem já romanos, procurar vestígios e ver diretamente vestígios dessa grande antiguidade, mas, obviamente, isso não era acessível mesmo a pessoas endinheiradas, à maior parte delas. E daí se passou do Grand Tour para o pequeno tour, e para a forma que na altura era a única possível de mostrar, digamos, a maiores massas, não propriamente só os pobres, mas da burguesia, que gostava de dar educação escolar aos seus filhos e também à pequena nobreza, à baixa nobreza, vestidos dessa antiguidade. Como mostrar através de obras de pequena natureza enciclopédica, porventura em 10, em 12, em 20 volumes, sobre a antiguidade explicada e representada em figuras, e é assim também, aliás, tem a própria história da arte. Há um conjunto vasto de autores que por estes séculos 16, 17, 18 fazem obras enciclopédicas desta natureza. O Bernard de Montfoucault é uma das mais conhecidas também, mas o Gronovius, vários deles, não é? E podemos dizer que este movimento da viagem, do conhecimento da antiguidade, sobretudo ao nível da história da arte, dos monumentos da antiguidade, tem o seu apogeu máximo aí, digamos, passando já para um outro patamar, para um outro nível, que podemos dizer que é da própria história da arte enquanto ciência moderna. Primeiro, num plano mais filosófico, em Goethe, que de facto, na sua viagem à Itália, descreve em tons muito luminosos. Ele, inclusive, chega a dizer que quando passa os Alpes e entra em Itália, até o céu brilha de maneira diferente, toda essa antiguidade. E depois, sobretudo, em Winckelmann, que é, podemos dizer, talvez, o fundador da história da arte moderna. Um nome absolutamente essencial, porque não se contentou em observar a antiguidade em figuras de forma remota, ou em pesquisar em livros, em observar coleções reunidas por outros. Não, ele próprio digamos, transfere-se para a Itália, e é ele que começa muitas das grandes escavações de procura debaixo da terra dos monumentos antigos, de que inclusivamente publica o livro Monumentos Antigos Inéditos. Outros não é da sua autoria. Aliás, Winckelmann tem a desdita de precisamente a sua fama o ter causado de alguma forma a sua morte, porque acaba por ser assassinado em Trieste, pensando que teria moedas antigas escondidas no bolso, e que isso levou de facto ao seu triste assassínio. Portanto, é a partir desta altura que se iniciam estas ideias de pôr à vista o passado tal como ele era, e o tempo tinha feito desaparecer. Sobretudo em Roma, mas em muitos outros locais, mas Roma é bastante paradigmático disto. Reparem gravuras da época mostrando a Roma como se via, e aquilo que pela arqueologia se passou a ver dela. Claro que são fotografias estas mais recentes, evidentemente, mas mostram como, de facto, grande parte destes monumentos, destes arcos triunfais, destas colunas, etc., estavam enterradas, não é? Ou aqui, reparem, o antes e o agora e o depois. Ou ainda aqui, reparem, esta é particularmente sugestiva, é o templo de Júpiter, e reparem como tinha ficado, com apenas o término das colunas e os capitéis à vista, e como na realidade a arqueologia o pôs à vista, de novo. Portanto, é toda uma descoberta muito importante que se faz ao longo do século XVIII, de como seria do passado, digamos, entre aspas, de forma um bocadinho ingênua, tal como ele era. E o templo de Cibele aqui também. Mas estas descobertas são especialmente potenciadas por algumas outras que causaram enorme impacto na Europa.
Porventura, a maior de todas foi a da Pompeia. Pompeia, que era conhecida e se pensava que tinha como ficado para sempre destruída e erradicada da face da Terra, dada a erupção do Vesúvio, em agosto, em 24 de agosto, se não estou em erro, de que era conhecido as descrições sobre o. Repare-se que Pompeia era como uma estância de verão das elites ricas romanas e, portanto, era uma cidade realmente muito rica, bem frequentada, com aquele gosto que muitos romanos tinham, os romanos ricos tinham, um rosto com um bocadinho, digamos, hoje em dia dizíamos de novo rico, de colecionar estátuas à maneira grega. Muitas vezes não tinham dinheiro para ter as próprias gregas, mandavam fazer cópias romanas como se fosse à maneira grega. E, enfim, em geral, era uma cidade de facto muito afamada, mesmo no mundo romano antigo. E que foi, sabe, destruída por uma erupção do Vesúvio que teria pura e simplesmente erradicado da face da Terra, sendo muito célebres descrições sobre essa, e dando origem ao longo de todos os tempos, ainda hoje, a filmes, a romance, etc. Até porque Plínio o Novo, precisamente, nos dá o relato de como o seu tio, Plínio o Velho, naturalista e chefe de uma armada romana, comandante de uma armada romana que estava ao largo, em vez de fugir como todos faziam, não, ordenou que a armada se aproximasse de terra, desembarcou contra o conselho de todos os mais sensatos, mas no seu ímpeto naturalista de saber o que estava a passar, foi andando, 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 e conta-nos Plínio o Novo, numa carta que escreve a Tácito, que a última vez que o viu, Plínio o Novo fugia, o tio ia para o centro da catástrofe, foi numa estalagem onde já chovia pedra-pomes, lava incandescente por todo o lado, e os telhados começavam a bater, toda a gente dizia que era o último dia da vida, que era a escuridão eterna, etc. E deixou de o ver nunca mais. Na realidade, o Plínio naturalista, o Plínio Velho, acabou por falecer nesta tragédia, e isso ficou muito também através deste relato, que é um relato muito impressivo, também muito a que até que a arqueologia entrou em ação, se pensasse que a cidade tinha deixado de existir. Hoje visitamos, e continuam a haver escavações, uma grande parte da cidade, mas longe da totalidade, está escavada, continuamos a visitá-la, encantam-nos estas ruas de Pompeia, onde inclusivamente se calculam métricas para o rodado dos carros, para que pudessem passar por entre estas pedras no meio da rua, que são as passadeiras de peões, diria assim. Há zonas que ainda não estão suficientemente escavadas, ou de todo não escavadas, mas é uma cidade imponente que reapareceu aos olhos incrédulos da humanidade toda nesta altura do século XVIII, sobre ainda, e depois século XIX, em que a arqueologia começou a tomar conta dela, tal como Herculano. Curiosamente, uma cidade que estava muito mais próximo do próprio Vesúvio, mas que foi também destruída como Pompeia, mas de uma forma diferente e menos violenta, por causa da orientação dos ventos e das quadras das lavas. Bom, esta Pompeia que foi redescoberta foi, de facto, causou grande impacto em toda a Europa. Redescobriram-se vilas nos arredores mesmo, Pompeia, como esta a Vila dos Mistérios, com frescos, com o vermelho passou a ser chamado como vermelho pompeiano, muito famoso, ou os frescos e os frisos dos pequenos cupidos, dos cupidos trabalhadores, os grandes mosaicos, como este de Alexandre, que está no Museu de Nápoles atualmente. Aliás, a maior parte dos materiais de Pompeia encontra-se no Museu Nacional de Nápoles, mas também a descoberta dos próprios corpos, ou do molde dos corpos dos pompeianos, porque este foi um dos últimos grandes mistérios de Pompeia, foi saber, quando já se tinham descoberto muitos dos monumentos, muitos públicos e das casas privadas de Pompeia, onde é que estavam os pompeianos, porque não se encontravam. Bom, até que houve realmente um arqueólogo italiano que teve a brilhante ideia de começar a injetar gesso em buracos que se encontravam à medida que se escavava no meio digamos, do pólemes, da lava que se tinha acumulado por cima. Bom, e ao injetar gesso nesses buracos, encontravam-se corpos humanos, de todos os tipos, não é? Ou de animais,
inclusive, não é? Aqui, reparem que no centro deste depósito em Pompeia está um cão todo contorcionado a querer se libertar da sua coleira, não é? Aqui está visto de mais próximo, não é? E portanto, aqui está um conjunto de corpos todos no ginásio de atletas que se encontravam provavelmente a treinar na zona do ginásio e que se recolheram nesta zona porventura mais abrigada na esperança de se poderem salvar e acabaram por ser também todos submersos pelas cinzas vulcânicas. Portanto, uma ciência que podia trazer, aqui estão alguns dos iniciais escavadores e descobridores Pompeia. Portanto, uma ciência que conseguia trazer à luz do dia estas extraordinárias descobertas de Pompeia merecia todo o crédito. E toda a corte, os embaixadores, os diplomatas, as cortes da Europa se dirigiram a Pompeia ou pediram aos seus representantes, os embaixadores, que fossem a Pompeia e trouxessem informação para cada um dos seus países de origem. Outra dimensão muito importante tem a ver com a antiguidade humana, que começa por ser pesquisada ao longo do século XIX, esta é uma pesquisa mais tardia, começa a ser procurada na escavação, ou me diria hoje em dia na escavacação, abrindo buracos de uma ponta à outra, de túmulos em Inglaterra. Esta é uma descrição do Gentleman's Magazine, já de meados do século XIX, onde de facto se vê esta cena caricata, diríamos hoje, mas que é de ser digamos, um passatempo da alta sociedade, ir para o campo, abrir buracos. Quer dizer, quem abria os buracos eram os trabalhadores, porque depois, quando chovia, os senhores e as senhoras da alta sociedade abrigavam-se num buraco já aberto com as suas sombrinhas. Mas diz o Gentleman's Magazine que não o faziam de ânimo leve, faziam-no imitando aquilo que diz que os soldados romanos faziam quando atacavam uma fortaleza. Punham os escudos por cima da cabeça para se protegerem da saraivada de projéteis que começavam a receber. E, portanto, podemos dizer, como síntese geral, que a arqueologia moderna tem origem no gosto do antigo pela escavação, na aprendizagem a partir da experiência, dos vestígios materiais, no gosto pela viagem e pelo colecionismo, os gabinetes de curiosidades, no estudo do outro, ultramarino, na etnografia, que eu aqui não referi muito, mas que voltarei ao assunto mais tarde, no estudo da terra, daquilo que ficou debaixo da terra, na estratigrafia, no estudo dos fósseis, na paleontologia, e tudo isto ajudado pelas grandes descobertas.